você percebeu que os teus personagens, tem vários personagens que estão buscando o pai e que encontram ou não encontram o pai. Não, isso eu não tinha, não foi intencional pelo menos. Que Eu interessante. vou ter até que reler, não havia me dado conta disso. Essa coisa da família, eu não tinha ouvido antes, aí depois que você falou, eu pensei, puxa, mas tem em primeiro lugar aqui as famílias fragmentadas, aparentemente cada um por motivos diferentes, mas no fim das contas não é tão diferente assim, né? É engraçado porque nesse livro particularmente eu não tinha pensado em família e nem nessa busca do pai, eu vou ter que reler, tá vendo? Aí você... Ele começou a me chamar a atenção, eu acho que são... Se a gente pensar na história do Dory também são 9, se você pensar na história do narrador Luiz Rufato também são 10. São né? 10, exatamente. Eu não tinha me dado conta disso, eu vou ter que rever, tá vendo aí? Eu vou ter que rever isso, eu não tinha pensado nisso. Não tinha. O primeiro, evidentemente, não foi intencional. O segundo, mesmo eu lendo, não tinha percebido isso. Eu tinha percebido outras coisas, mas não isso. Vou ter que reler, tá vendo? Não, mas esse pertencimento que eu digo não é sobre família. Esse pertencimento é pertencer a algum lugar, né? E a gente chama, inclusive, de desterritorialização. Quer dizer, mas o que é essa... Porque ele nasce, essa preocupação, na verdade, ela nasce de uma questão... Qual é o primeiro núcleo de uma pátria, ou o que quer que seja? É a família, né? Então, assim, a desagregação da família, ela, de alguma maneira, ela é quase que um microcosmo da desagregação territorial, né? Porque quando se desagrega a família, o que acontece? Cada um dos membros vai ocupar um lugar diferente, portanto é lugar, é território, e portanto é desterritorialização, é não pertencer a algum lugar. Então por isso que quando eu penso em pertencimento, eu estou pensando numa coisa mais ampla mesmo, né? Então, por exemplo, os personagens do Flores Artificiais, todos eles estão deslocados, todos eles, assim, e isso foi intencional. Quer dizer, eles estão conversando num lugar que não é dele, sobre um outro lugar que também não é dele mais. Então, isso realmente foi intencional. Eu falei, por isso que eu escolhi o Dory Fineto, porque ele era um sujeito exatamente que não pertencia mais ao lugar de onde ele vem, mas também não pertencia mais ao lugar para onde ele foi, e ele estava sempre deslocado aos lugares onde ele está. Então, portanto, ele é um ouvido muito bom, porque ele compreende perfeitamente as histórias que estão contando para ele, que não são diferentes da própria história dele, né? E por isso que eu acho que as pessoas se sentem muita vontade para falar com ele, porque eles percebem de alguma maneira que ele também não pertence àquele lugar, e nem àquele espaço que ele está ocupando naquele momento, e nem ao tempo em que ele está vivendo naquele momento, né? Então, mesmo, por exemplo, quando se você pega lá a alemã, lá no interior da Alemanha, ou seja, ela está na Alemanha, mas ela não pertence àquele lugar, e principalmente ela não pertence àquele tempo. Ela está num outro tempo. A questão dela, né, a questão pessoal dela, ela não está naquele momento narrado, ela está no momento anterior. Sim. Né? Então, por isso que para mim, a questão do pertencimento ela é cada vez mais clara hoje. Pode ser que depois eu mude de ideia, mas hoje eu acho que realmente assim, o que mais me importa é a questão do pertencimento. E curiosamente, depois que eu comecei a pensar sobre isso, eu percebi que esse não pertencer, ele também tem a ver com a questão formal. Quer dizer, os romances não são romances, portanto eles não pertencem à tradição do romance, como gênero, digamos, de aquele romance mais tradicional, começo, meio e fim e tal. E ele também está deslocado enquanto gênero. Então, assim, por isso que eu sempre tento mostrar que para mim conteúdo e forma é a mesma coisa. E eu falei, ok, só que